Olá! A alíquota de contribuição previdenciária dos municípios vem sendo objeto de embate entre o governo e o Congresso Nacional desde agosto do ano passado. Os parlamentares aprovaram um projeto que reduziu de 20% para 8% a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento dos municípios. O presidente Lula tentou barrar essa redução com um veto, mas o Congresso manteve os 8%. Em seguida, uma medida provisória revogou a redução da alíquota da contribuição e voltou a ser válida de 20% sobre a folha de pagamentos. E em 1º de abril, o presidente do Senado decidiu não prorrogar a validade da medida provisória 1202 e assim manter a desoneração da folha de pagamentos para municípios e a alíquota de 8% para os municípios com até 156 mil habitantes, ou seja, cerca de 96% do total do país. Diante do impasse, a Câmara dos Deputados voltou a discutir o tema com uma amplitude maior, com vários especialistas. E nesta edição, o Câmara Debate, vamos ouvir a posição de 2 parlamentares que acompanham o tema municipalista. É o deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, e o deputado Bongás, do PT, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindos, deputados. Obrigado por atender o nosso convite de debater esse tema aqui tão atual. Bom, eu gostaria de começar lembrando o projeto de lei que agora foi encaminhado pelo governo federal para substituir essa medida provisória que foi retirada. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado Bongás, para o senhor avaliar quais as chances desse projeto ser aprovado, o que ele está prevendo. Eu quero te saudar todos que estão acompanhando o programa, saudar o colega Benes Leocádio, dizer que é bom, de fato, nós conversarmos sobre isso. Porque nós queremos a sustentabilidade tanto da vida administrativa dos municípios, como também precisamos ter a sustentabilidade da Previdência Social. Porque o que nós estamos falando aqui é a contribuição que os municípios fazem sobre a folha dos servidores para eles poderem ter aposentadoria. Se eles não contribuem, significa que ou não vão se aposentar bem, ou alguém vai pagar essa conta. Neste caso, quem vai pagar essa conta vai ser a União sobre um servidor do município. Então, eu trabalho a linha da sustentabilidade do município e da Previdência. Então, de fato, esse é um tema muito difícil, porque os municípios, eles precisam do nosso socorro e o Estado, a Previdência também. Então, o que aconteceu? Nós vínhamos debatendo o tema da desoneração dos setores da economia, eram dos 7 setores, e ninguém estava aqui debatendo a desoneração da folha aos municípios. Nós estávamos debatendo os 17 setores da economia, para gerar emprego, para, mesmo que não geraram tantos, mas a ideia era gerar muito emprego. O que aconteceu? Quando foi votado, entrou meio assim como uma emenda naquele dia, um parlamentar apresentou e se votou. O que fez, sem tu ter a origem da despesa, você indica a despesa, se você cria uma despesa, você tem que indicar uma receita. Agora, claro, tem que indicar uma receita. E não foi indicado. Então, o veto do presidente Lula não é que é contra os municípios, não, é constitucional. Ao nós indicarmos uma despesa, nesse caso seria nós deveríamos indicar uma receita, e não foi indicado. Então, o veto era estritamente inconstitucional, pela constitucionalidade. Bom, o debate, então, que foi feito posteriormente com a Casa, e aí houve todos o veto, a derrubada do veto, sim, a medida provisória, o não acate por parte do presidente do Senado aqui, do Congresso Nacional, desta parte da medida, porque outras medidas ele aceitou, faz com que o governo, então, apresenta, porque senão a Previdência vai ficar quebrada, entendeu? Bem ou mal, ela vai ficar muito prejudicada. E aí o governo, através dos seus líderes aqui, tanto o deputado Guimarães como o deputado Odair, apresentaram essa proposta de fazer um diferencial com 2 critérios. O critério é os municípios menores, que são os municípios abaixo de 50 mil habitantes, e que têm um per capita muito baixo. E foram esses 2 critérios, além de quem é do regime geral, porque o regime próprio não entra nesse caso, serem os que então estariam contemplados e faria uma reoneração gradativa, para não ser
abrupta, né? O retorno aos 20%, porque hoje está em 8%. Então, fixou 3 critérios básicos, que a partir do ano que vem iria para 14%, depois para 16% e para 18%, aí a cada ano, até 2027, voltaria então depois aos 20%. Então, essa ideia, né, que está posta aqui, sobre a qual nós estamos conversando, porque nós queremos, de fato, a sustentabilidade dos municípios e da Previdência. E aí precisamos pensar quais são os mecanismos concretos, eu vou desenvolver depois, de outros mecanismos que nós entendemos que devem ser de ajuda aos municípios para que eles possam ter uma vida funcional boa, administrativa, sem, no entanto, prejudicar a Previdência, abrindo mão da contribuição da Previdência sobre o trabalhador. Deputado Benes Leocádio, eu queria que o senhor explicasse também esse projeto que foi apresentado gradativamente, essa remuneração, atende aos municípios? O senhor que já foi prefeito, já presidiu federação de municípios e tudo. Eu entendo que o projeto é bom, abre um debate importante aqui na casa, como já disse, saudando aqui meu colega, deputado Bongás, por discutirmos essa matéria agora, que diz respeito aos entes federativos da União que mais estão próximos das pessoas. É nos municípios onde as políticas públicas, todas elas são executadas, seja programa federal, seja programa estadual ou da própria competência de cada município. A questão da inconstitucionalidade, o que o colega se refere, eu entendo que não caiba, até porque o próprio executivo está enviando uma proposta agora admitindo esse tratamento diferenciado. A nossa divergência é que, ao limitarmos a esses 2 quesitos, primeiro de municípios de até 50 mil habitantes e o segundo dessa per capita, ele exclui a grande maioria dos municípios. Salvo engano, por informações que a gente tem das entidades que estão levantando esses dados, seriam contemplados aí cerca de 700 municípios diante dos 5.570 que nós temos. Então, eu entendo também a preocupação que o colega acaba de dizer, e nós sabemos que a Previdência precisa ser muito bem administrada, muito bem cuidada, sob pena de prejudicar todos aqueles que dela dependem, os aposentados ou os que venham se aposentar. Mas se nós estamos na visão de que 17 setores da economia precisam ser tratados diferentemente, inclusive com alíquota zero para algumas obrigações ou contribuições sociais, por que não os municípios também não serem observados como os grandes empregadores dos vários rincões do país? Eu conheço bem municípios de 2, 3 mil habitantes que têm 200, 300 pessoas naquela localidade vivendo da atividade enquanto servidor público municipal. E às vezes nem tem uma indústria que venha gerar 50 ou 100 empregos. Então, se nós temos a preocupação de manter o emprego na iniciativa privada, que além daqueles que estão nos seus quadros e seus familiares, ela não tem mais uma outra obrigação maior, e os municípios que têm que cuidar da saúde, da educação, da assistência, da infraestrutura, ou seja, de todas as outras políticas públicas da população como um todo. Ela não se restringe apenas àqueles que estão vinculados a determinada empresa, que claro, isso está sendo feito em função dos prejuízos que a pandemia que nós enfrentamos vieram a trazer, tanto para as empresas como também para os municípios. E até na hora em que a gente abre mão de determinadas obrigações da iniciativa privada, termina refletindo também nos cofres municipais, que o Tesouro Nacional arrecada, distribui com estados e municípios, e dessa parcela da arrecadação, ele vai aplicar nas políticas públicas. Então, eu espero que agora, como está aí no projeto 1027, que a gente está aguardando ser pautado, nós possamos avançar. A ideia do governo é positiva, é importante, é de aplaudirmos e entender que o papel do parlamento é esse, é melhorar as propostas que aqui chegam e que a gente possa chegar ao final com um denominador comum e que possa atender todas as partes. Com certeza. Agora, deputado Bongás, a Confederação Nacional dos Municípios, ela diz que os recursos são da ordem de 11 bilhões, se eu não me engano, que os municípios vão ter acesso. Nesse caso, principalmente tem muitos municípios que eles estão endividados. Não seria o caso de haver um meio termo para que realmente eles pudessem ter acesso a esses recursos? Eu não sei se é exatamente 11 bi, né? Eu vi também 10.800, enfim, chega nesse valor de 10 a 11 bi, então significa, se os municípios concordam de que eles vão ficar com esse recurso, significa que a União vai ter que desembolsar isso para colocar lá. Alguém vai ter que cobrir. Não tem. Então, se são 11 bi, é 11 bi que o governo federal vai colocar, substituindo o papel do município, que é menos recurso que ele vai mandar para o município, porque o governo federal coloca no FPM, por exemplo, os recursos que recorrem no município. Na área dos programas de esporte, tem programas para a área da cultura e do esporte. Tem a lei Aldir Blanc, Gustavo
que a gente, Paulo Gustavo, que a gente votou aqui. No FNDE, na educação, nós repassamos recursos aos municípios. Então, o governo federal passa recursos em todas as áreas para ajudar os municípios. Se agora o município não repassa, não vem, e o governo não é obrigado a colocar, é menos recursos para outra área. Então, isso também fica bem claro. A segunda questão, porque nós estamos falando aqui sobre as desonerações, que é o grande debate que nós fizemos aqui, o colega apontou isso. O que acontece? O meu entendimento é que a desoneração para um setor empresarial era para ser lá na origem, em 2012, para um período curto, para um setor, 2, 3 setores, para superarem um momento de crise conjuntural. Mas não pode ter uma exceção na economia. Então, um setor contribui, não contribui. Isso não é isonômico para a contribuição. Está errado isso. Aí o que nosso Congresso fez? Infelizmente, vamos assumir, nós fizemos. Eu votei contra, mas o Congresso, a maioria fez. Eternizou, de certa forma, e ampliou para setores. Tinha uma época que eram mais de 50 setores. Reduziu para 17. E eu trabalhei, eu já fiz debate aqui. E não teve até uma contrapartida de empregos. Não teve. Eu já fiz esse debate. A minha posição é clara. Ela foi para um período, ela pode acontecer se é período, localizado, até que sai da crise conjuntural, mas isso não pode ser uma política pública. Nós temos que ter uma política pública que faça com que as empresas possam desenvolver sem abrir mão da contribuição para o ente público para garantir previdência ou saúde e outras áreas. E neste sentido mudou no Brasil uma coisa muito boa que nós fizemos no ano passado, que foi uma luta conjunta nossa, que foi votar a reforma tributária. Ninguém acreditava que nós votaríamos reforma tributária. E a reforma tributária tem vários fatores, mas eu quero destacar um, que é bom para os municípios, que é o imposto agora vale para o destino e não para a origem. O que significa isso? Lá em cada município, dos 5.570 municípios do país, se eu compro um carro, se eu compro uma geladeira, se eu compro um sapato, se eu compro uma roupa, se eu compro qualquer coisa que eu for comprar, o imposto vai ficar lá. Hoje ele é focado onde está a indústria, e aí tu concentra na indústria. Então a melhor forma de nós encararmos a guerra fiscal é fazer com que o município tenha mais dinheiro. Então, o que nós estamos fazendo e por que nós estamos querendo debater melhor esse aspecto aqui? Porque nós achamos que nós temos que ajudar os municípios, mas de uma outra forma, com outras políticas, para não prejudicar a previdência do trabalhador. Porque quem vai ser prejudicado é indiretamente, de novo, a pessoa. E nós queremos o bem das pessoas e das instituições. Então, é nesse sentido que a gente possa e deva avançar, já que tem uma reforma tributária, já que tem outras políticas públicas, tem um PAC, tem um conjunto de programas que vêm ajudar os nossos municípios. Deputado Benes, e os municípios apresentariam alguma proposta que já destinasse esses recursos diretamente para alguma área, já que corre o risco do governo deixar de repassar algum desses recursos, como falou o deputado Bongas? O colega deputado Bongas acabou de registrar aqui que muitos dos programas que o governo federal cria ou lança, não é só o governo do momento, todos que passaram normalmente cria algum programa e transfere a responsabilidade da sua execução para os municípios. E aí, na maioria das vezes, vem um plus no custo desse programa que o município é que tem que custear. Nós tivemos agora programas como Bolsa Família. Quem assiste, quem cadastra, quem acompanha, quem está no dia a dia, no gerenciamento desse programa lá, são as secretarias de assistência social, através do município, que carece de pessoal, de acompanhamento, de custos. Tem uma compensaçãozinha per capita mínima lá para a manutenção do programa, a gente sabe que tem também. Mas a exemplo do que foi colocado aqui, na hora em que a gente tem uma redução dessa obrigação para o setor empresarial, a gente sabe que também reflete nas finanças dos estados e municípios. A gente viu aqui há pouco, tínhamos antigamente para a linha branca, para a automobilística, para uma série de outros setores que eram contemplados, demorou um certo tempo, e naquela época suscitou até alguns movimentos de ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade ou não da parte que tocava aos municípios, do ICMS e do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, principalmente a pessoa jurídica, que era no caso as grandes empresas que contribuiriam, Eu entendo que a gente pode estar chegando sim a um denominador comum, a um entendimento de melhorarmos essas previsões que tem de limitação, no caso aí da per capita, atendendo um pequeno número de municípios, e que ela não venha a ser definitiva também. Até compreendemos isso, porque você tem razão. Não há como a gente prever aqui que fôssemos reduzir um alíquoto de 20 para 8 e de repente quebrarmos a Previdência. O resultado disso seria drástico,
né, grave, e aí entendemos, se nós estamos fazendo isso em função do que passou a pandemia e o próprio setor privado tem se recuperado, a exemplo disso a gente viu agora a discussão do PES, né, para o setor de eventos, que estão tendo esse tratamento, mas exatamente porque reconhecemos que foi um dos setores que mais sofreram com a pandemia. Suspendeu show, fechou casa de eventos, tudo. E estão suportando, hotéis não hospedavam ninguém, né? Então eu acho que com essa situação dos municípios, possa ser melhor discutido, se não os 20, como o governo prevê daqui um tempo, né, que será 2 ou 3 ou 4 anos, que pudesse ser menor, diferenciando aqueles municípios com capacidade menor de pagamento, né? E aí eu coloco na distribuição do FPM, municípios 0,6, 0,8, 1,0, na escala de distribuição do FPM, são os que menos recebem. E aqueles que, na maioria das vezes, não têm fonte própria de arrecadação. O município, como São Paulo, quando a gente fala que trata igualmente um pequeno município lá no interior do Nordeste, que só tem o FPM, o ICMS, praticamente não existe pagamento de IPTU, não tem ISS, não tem outras receitas de competência própria que pudesse estar compensando essa situação. Então, eu acredito que o movimento municipalista, no diálogo que está sendo travado aqui no Congresso, e com o próprio Executivo, que tem se mostrado aberto para essa discussão, na medida em que a gente teve até como exemplo a medida provisória 1202, que também tratava desse tema, o próprio colega deputado Rubem Júnior, a pedido da oposição, retirou do seu texto e deixou apenas a questão do parcelamento de créditos que as empresas têm a receber do governo federal. Para que a gente possa estar discutindo esse tema da reoneração da folha, como já sabemos, o que avançou do ano passado até agora, março de 2024, eu sei que os municípios já tiveram um ganho extraordinário. Alguns pequenos municípios, a gente fica até a registrar para a gente, que mais vale essa diminuição da alíquota do INSS frente à folha de pessoal de cada um dos municípios, do que as próprias emendas parlamentares. Eu vi exemplo lá no meu estado, município de 3 mil habitantes, que está tendo uma redução de 100, 150 mil mês. Num ano vai representar 1 milhão, 1 milhão e meio de ganho nessa desoneração. Nesse caso, deputado, seria então necessário uma nova reforma da Previdência? Não, o que está junto no projeto, que nós não comentamos ainda, é o parcelamento, o não refis, eu diria assim, tá? Para quem deve a Previdência. Vamos lá, o município está com dificuldade, ele não conseguiu honrar o pagamento para a Previdência, e ele é do regime geral, porque eles têm um regime próprio, ele mesmo recolhe no município, mas ele devia fazer o repasse para a União. Ele tem, no projeto que o governo apresenta, através dos seus líderes, ele tem a possibilidade de uma renegociação em 60 parcelas, o que a Constituição permite 60 parcelas. Eu estive no debate que foi realizado, né, sobre no plenário, né, na Comissão Geral, e foi reivindicado, e esse é o diálogo que nós queremos fazer com os prefeitos, foi reivindicado que houvesse um período maior. Tem que ver se constitucionalmente é possível, né? Eles estão reivindicando isso, eles estão reivindicando, que nem o Ben está colocando, a necessidade pelo enquadramento per capita, se isso atinge, porque é 3.900, né, e algo não chega a 4.000, né, per capita, né, o cálculo do município, que então se elevasse um pouco para atingir mais municípios, né? Uma outra reivindicação que é feita de que não houvesse um parcelamento tão abrupto, digamos assim, entra para 14, vai para 16, vai para 18, né? É possível, o governo aceitaria essas propostas? O governo tem interesse de aprovar porque o governo quer garantir a sustentabilidade. E ele sabe, mas a sustentabilidade dos dois lados, que nem eu disse antes, ele sabe que se for abrupto, do jeito que foi, de 20 para 8, vai ter problema na Previdência, ou vai repassar menos recursos aos municípios, né? E se for agora voltar aos municípios a cobrar, porque essa medida começou a entrar em vigor agora, é também uma situação de diálogo que quer fazer. Então, há uma disposição, acho que é isso que nós temos que fazer, a nossa casa aqui é para isso, né? É para fomentar o debate, e existe então, essa é a notícia boa que eu quero colocar junto, que aqueles que estão em dificuldade, estão localizados por uma dívida, eles vão ter um desconto de 70% de juro e multa. A dívida previdenciária. A dívida previdenciária, isso já está no projeto, né? Então, na verdade, isso mostra o desejo nosso de querer dialogar e ajudar os municípios, né? Porque os municípios, que nem o colega colocou,
É muito importante quando vem um programa, que é o Bolsa Família no município, né? Além de ter um pequeno apoiamento para fazer a atividade, e o município a faz, mas é um dinheiro que fica no município, que vai na padaria, no mercado, no açougue, né? Nas atividades municipais. Então, isso acaba ajudando também e melhorando a questão do município. Então, o que nós defendemos sempre é uma boa sintonia entre os entes federados. Esse é o nosso grande debate, foi prefeito municipalista, então nós estamos defendendo, nesse sentido, a mesma tese, né? Agora, lá na ponta, de fato, é onde a vida melhor acontece. Nós temos que olhar com atenção os nossos municípios. Deputado Benes, uma última pergunta que eu quero fazer para os dois parlamentares. Nós estamos em ano eleitoral e eleições para os municípios. Essa desoneração pode afetar as eleições municipais? Olha, eu diria que a desoneração pode afetar as finanças dos municípios, não em função do processo eleitoral, nas atividades do dia a dia de manutenção dos serviços públicos, até porque na hora em que a gente registrou aqui, se o município tem que pagar mais, seja para a Previdência ou qualquer outra obrigação, ele vai ter menos recursos para estar desempenhando as suas funções ou as suas competências, daquelas políticas que estão sob a sua responsabilidade. E na hora em que a gente teve, como tivemos agora esses meses com essa margem de folga, os municípios tendem a ofertar melhor aqueles serviços que estão sobre a sua alçada. E a gente sabe que todo programa é importante, todos eles têm melhorado a vida das pessoas, é distribuição de renda lá na ponta, lá nos municípios, termina gerando outras receitas, na hora em que alguém compra mercadoria, gera ICMS, na hora em que alguém paga alguma obrigação de competência funcional, é receita nos cofres municipais, mas nenhuma outra substituição acontecerá se não for o município à frente da execução dessas políticas. Eu tenho a impressão que traz uma preocupação, porque essa proposta de parcelamento, nós discutimos isso praticamente a cada ano, a cada 2 anos, né? Assim, deputado Bongás, de todos os governos que antecederam este. Eu já participei, quanto gestor dos vários presidentes que antecederam agora o governo do presidente Lula 3, e sempre esse debate vem à tona. Então, seria interessante que a gente pudesse trazer uma perspectiva de alívio e de suporte também por parte da Previdência, eu acabei de aqui colocar. E, com certeza, ao final, quem tem regime próprio de previdência também vai reivindicar. Eu tenho certeza que os municípios, ao ser concedido para quem está no regime geral, quem está no regime próprio vai buscar ou tentar, até já tem proposta aqui tramitando, que atenderá os dois sistemas, tanto o regime geral como o próprio. E aí isso acontecendo, desde que não venha aqui comprometer ou trazer prejuízos para o equilíbrio da Previdência, sob pena até de anular o que a gente aprovou há um tempo atrás aí da reforma da Previdência. Nosso tempo já está encerrando. Eu queria que o senhor avaliasse também se tem essa possibilidade de prejudicar a imagem para as eleições municipais. Eu acho ruim, vou ser bem sincero. Antes da eleição anterior, federal, o governo chegou a tirar no período eleitoral o ICMS sobre o combustível, por exemplo. Isso prejudicou demais os municípios. Isso foi uma estados, principalmente. Estados e municípios. Foi uma atitude eleitoreira. Eu condenei ela. O Lula a condenou. Tal ponto que o Lula ganhou a eleição, mesmo que o outro quis fazer campanha com isso. O Lula ganhou a eleição e o Lula não precisava nem voltar a pagar os estados e municípios e foi ajudar os estados e municípios. Repôs uma coisa eleitoreira que foi feita. Neste caso, é óbvio que para o prefeito atual em exercício, isso é uma boa. Foi feito agora bem na boca da eleição. Este ano ele vai pagar menos para a Previdência, vai prejudicar, portanto, a Previdência e os trabalhadores futuros, e vai ter dinheiro para fazer políticas ainda no município para melhorar a sua popularidade. Então, indiretamente, acaba ajudando o atual prefeito. Eu não quero esse tipo de política. Eu preciso ser bem sincero. Eu quero que a gente tenha políticas permanentes. Eu quero convidar os prefeitos a debater a reforma tributária. A gente já tem que acabar, desculpe, tá bem, mas esse é o debate. Eu só queria uma última questão. Tem chance de ser aprovada ainda nesse semestre, antes do período eleitoral? Não, nós vamos trabalhar. Projeto do já aprovou a urgência de votação. Nós já aprovamos no plenário a urgência de votação. Esse projeto pode ir a qualquer momento à votação no plenário. Essa é a condição que está aqui. O senhor acha que tem acordo para ser aprovado? Eu acredito que construiremos isso sim, Virginia. A posição de nós que defendemos o movimento municipalista, da proposta como ela está, difícil aprovar. E já há um sentimento no parlamento de que devemos sim avançar e melhorar conforme está a proposta do governo. Então, o debate está posto, essa casa sempre construiu solução para coisas muito mais difíceis, imagine para isso. Essa é a nossa torcida.
Deputados, muito obrigada por atender o nosso convite e esclarecer melhor essa questão que está aqui, que os municípios estão tão preocupados. Eu que agradeço. À disposição. Obrigado. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre a alíquota de contribuição previdenciária de municípios, que está ainda em discussão no Congresso. Foi com os deputados Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, que já foi prefeito e presidiu a Federação de Municípios, e o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Você pode acessar e também compartilhar essa e outras edições no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.